Hoje nós vamos tratar especificamente aqui do refluxo, da gastrite e da úlcera gástrica. E é muito importante que a maioria das pessoas nem sabe o que é esse problema que eles estão enfrentando. O que causa esse problema? Tem gente que acha que é normal ter queimação do estômago. Então, é importante entender esse processo para você saber também que bicho é esse com o qual você está lidando no seu corpo, né? Além do fato de terem muitos medicamentos que causam problemas estomacais... Principalmente os anti-inflamatórios, né? Você pega, por exemplo, diclofenaco, ibuprofeno, paracetamol. Esses medicamentos aumentam a produção de suco gástrico. E aumentando a produção de suco gástrico, há uma degeneração da parede do estômago, o que leva à inflamação e à ferida na parede do estômago, então, que é a úlcera. A gente tem outras coisas que são hábitos de vida que prejudicam o seu corpo, prejudicam todo o seu trato digestivo. Entre eles, a questão do consumo da água. Gente, né? Consumir água é tão importante todos os dias, o tempo todo. Se você não tem água suficiente no seu organismo, a parede do seu estômago tem dificuldade em produzir suco gástrico. E se ela não produz o suco gástrico suficiente, você não tem um processo digestivo que aconteça da maneira adequada. E se não acontece da maneira adequada o processo digestivo por falta de suco gástrico, a fermentação desses alimentos dentro do estômago. E se esses alimentos fermentam dentro do estômago, automaticamente a oxidação da parede do estômago, decomposição da mucosa e agressão da parede do estômago, que leva a gastrite e que leva a úlcera gástrica. O que acontece, Daniel, quando o ser humano fica irritado? O problema é o seguinte, quando você está irritado, estressado, ansioso, o seu corpo interpreta de uma maneira como se você tivesse que se defender do mundo. Então ele não entende isso, ele não consegue separar. E nesse processo, você tem aqui em cima dos rins, aqui atrás, duas glândulas importantes, que são as suprarrenais ou adrenais. Elas produzem dois hormônios que também são muito importantes, que é o cortisol e a adrenalina. Quando você tem que lutar e se defender, você precisa de cortisol e adrenalina no seu organismo, porque vai aumentar os seus batimentos cardíacos, vai aumentar a produção de suco gástrico, vai aumentar um monte de coisa. E se você tá com gastrite, gente, se você fica estressado, aumenta a produção de suco gástrico. Com isso, você tem maior agressão da parede do estômago. E olha, quando você tá estressado, tem mais um fator que é prejudicial. Você ainda reduz a produção da mucosa estomacal. Se você não sabe, a parede do seu estômago tá ali, e o suco gástrico ele é muito ácido. E se ele encostar na parede do seu estômago, vai queimar. Então o seu estômago, muito inteligentemente, o que ele faz? Ele cria uma camada de muco. E esse muco impede que o suco gástrico encoste na parede do seu estômago. E aí, como você produz suco gástrico o tempo todo, essa camada mucosa também vai se regenerando o tempo todo. Se você está estressado, você tem mais suco gástrico e menos mucosa. Resultado, gastrite e úlcera. Se você já olhou para si mesmo, na sua anamnese, na sua autoavaliação, você já reconheceu que o que te causa um problema estomacal é o seu nervosismo, por exemplo, então entre com uma planta que é ansiolítica, calmante e relaxante. Todo mundo conhece maracujá, todo mundo conhece camomila, mas será que isso vai resolver o seu problema? Será que às vezes, num estado de estresse mais forte, a gente precisa de plantas mais eficientes? Que é o caso, por exemplo, que é a casca do tronco da árvore do mulungu, é uma coisa de outro mundo para tratar esses problemas de ansiedade. É a casca e é uma colher de sobremesa para uma xícara de água. E a colônia. Colônia que dá em jardins, hein? Uma planta sensacional. E a colônia é uma planta maravilhosa, gente. Relaxa, melhora o sono. Quando você consegue as folhas, é um chá aromático. Delicioso. Gente, tá? Às vezes, se você tratar só o seu estado emocional, às vezes você nem precisa tratar o estômago. Por quê? Aí você equilibra todos os padrões e o estômago responde de maneira positiva. Reduziu o suco gástrico, aumentou a produção de mucosa na parede estomacal, acabou. Aí vamos lá. Problemas ainda que afetam o seu aparelho digestivo. Dormir. Eu preciso dormir assim para eu ficar feliz. De 4 a 6 horas eu tô bem. Se você não dorme direito, gente, você muda todo um ritmo hormonal seu, fica todo desregulado. E com essa irregularidade do seu equilíbrio hormonal, vai levar a uma alteração da produção de suco gástrico, vai deixar você mais estressado, você não dormiu o suficiente. Você já ouviu uma pessoa, quando a pessoa acorda, que ela dormiu demais, que ela acorda e parece que tá cozida, fica mal-humorado? Não é bom dormir demais. Também não é bom. Se o seu tempo é de 6 a 8, durma isso aí. Se dormir mais, vai ser ruim. Um adulto, 20 anos pra cima ali, tem que dormir 6 horas. É uma questão de hábito. Então, criança, assim, adolescente, dorme 8 horas. Tem também a questão da alimentação. Ixi, a alimentação é um buraco. Quais são os alimentos que estragam o seu estômago? Açúcar é um deles. Açúcar é pró-oxidativo. Quanto mais açúcar você come, mais oxidação. Quanto mais oxidação, pior é para o seu estômago. Então, não consumir açúcar é de vital importância para as pessoas que têm problemas digestivos. Outra coisa, refrigerante. Pelo amor de Deus, gente. É igual o café. Quando você põe na boca, aquilo queima. Põe na boca e fala, meu Deus, como um dia eu tomei isso? Então faz o teste. Passa pelo período de desintoxicação. Refrigerante não pode, gente.
Outra coisa que não pode gordura vegetal hidrogenada. Margarina inflama o seu organismo. Margarina causa colite, margarina causa úlcera. O leite é um produto inflamatório e ele realmente vai causar inflamação no seu organismo e vai piorar o estado de gastrite se você tiver gastrite. O consumo excessivo de carne vermelha demora para ser digerido, fica na parede do estômago. Todo processo que demora a digestão aumenta a oxidação. Aumenta a oxidação, aumentou o dano na parede do estômago. Então, por que nós falamos sobre isso? Doenças digestivas, o que você come, como você vive, como você dorme, a quantidade de água que você toma, influenciam nos seus problemas digestivos, ok? Além de fumar, além de beber em excesso, medicamento químico, tudo isso detona com o seu estômago. Existem basicamente 3 modelos de gastrite. Você pode ter um problema que te leva à gastrite. Esse problema se chama hipocloridria. O suco gástrico do seu estômago é formado primordialmente por ácido clorídrico, que é um dos ácidos mais fortes que tem na natureza. Hipocloridria significa pouco ácido clorídrico. O seu estômago não consegue produzir suficiente ácido para digerir os alimentos, eles permanecem muito tempo dentro do estômago, num processo de fermentação que acaba lesionando a parede do estômago. Isso é hipocloridria. A hipocloridria te leva ao estado de refluxo, porque a válvula do seu estômago aqui em cima, isso leva a um problema, não é só o fato de você sentir a queimação na garganta. Você tem a lesão da parede do seu esôfago. Lembra que eu falei que o estômago tem uma camada de muco que protege a parede interna? O esôfago não tem. Então, quando o suco gástrico toca na parede do esôfago, ele lesiona a parede do esôfago, o que é chamado de esofagite erosiva, começa a furar o seu esôfago. E aí aquelas dores que dói aqui em cima, que você fala assim, meu Deus do céu, tô tendo um infarto. Não tá, é o seu esôfago que tá reclamando do refluxo. E aí, logicamente, que certos hábitos pioram o refluxo. Se você, além de ter pouco suco gástrico, você come demais. Isso é um grande problema. Quem tem refluxo tem que comer pequenas porções ao longo do dia. Segundo problema, come alimentos de difícil digestão. Então, proteína é o mais difícil de digerir. Você tem que moderar na proteína. Moderar principalmente na carne vermelha, que é mais difícil de digerir. E outro, o hábito de deitar depois de comer. Você está facilitando que o suco gástrico volte. Você tem que ficar com a coluna ereta durante o processo de digestão para não ter o retorno. E o quarto fator é tomar água enquanto come. E se você já tem pouco suco gástrico, você vai lá e toma água por cima. O que acontece? Dilui o suco gástrico. Menor o pH. Vai ficar mais complicado resolver o problema da gastrite que você vai gerar e do refluxo. Então, o refluxo pode ser originado por uma hipocloridria, que leva a uma gastrite. Agora, preste atenção, existe um segundo tipo de refluxo que não tem a ver com a hipocloridria. É quando a pessoa tem uma hérnia de hiato. O que é uma hérnia de hiato? Esse aqui é o seu esôfago, esse tubo, que vai conectar até mais ou menos 25 centímetros aqui, até a boca do estômago. Aqui embaixo da costela tem um músculo plano chamado de quê? Diafragma, muito bem. Para o seu esôfago passar, ele tem que atravessar o diafragma. Então, o esôfago tem que atravessar o diafragma. Existem pessoas que têm um negócio chamado hérnia de hiato. Sabe o que é hérnia de hiato? É um problema nessa travessia aqui em que a gente deforma a cárdia, que é essa válvula que fecha o esôfago aqui na boca do estômago, ela fica torta, fora de posição, ela não consegue fechar. E aí você tem o refluxo. Então, quem tem hérnia de hiato normalmente tem refluxo. Então, ou você tem uma hérnia de hiato, ou você tem uma hipocloridria, e aí não está funcionando o processo do fechamento da sua cárdia. Qual é o segundo modelo de gastrite? É o da hipercloridria. Ela queima a parede do seu estômago porque ela produz suco gástrico demais, além da conta. É o que, por exemplo, os anti-inflamatórios fazem com a gente. Aumentam a produção de suco gástrico. E aumentando a produção de suco gástrico, eu tenho maior lesão da parede do meu estômago. Lembra da mucosa que preenche a parede do estômago? Sim. Ela é pensada por Deus para suportar uma certa quantidade de suco gástrico. E ela vai se regenerando à medida que o suco gástrico vai corroendo ela. Mas se você tem mais suco gástrico do que ela consegue se regenerar, automaticamente você tem um desgaste mais rápido dessa mucosa e o suco gástrico começa a atacar a parede do estômago. Aí você tem uma hipercloridria. Agora eu quero que você perceba uma coisa. As pessoas falam assim, tomar suco de limão de manhã é maravilhoso para a gastrite. Se você tem hipocloridria, tomar suco de limão ajuda. Se você tem hipocloridria, tomar vinagre de maçã ajuda. Agora, se você tem hipercloridria, que é causada pelo estresse, que é causado pelos remédios químicos e tudo mais, você tomar limão e vinagre vai te causar mais queimação ainda. Então, não adianta. Olha a necessidade do diagnóstico e da anamnese.
na sua vida. Terceiro tipo de gastrite que pode ter é pela presença da bactéria H. pylori. E essa bactéria, ela é terrível, porque ela está associada com o câncer do estômago. A gente precisa eliminar essa bactéria da nossa vida. Quando você faz a endoscopia, aí a câmerazinha vai lá e filma as colônias de bactéria na parede do seu estômago. Essa bactéria, ela come a mucosa do seu estômago. Quando ela come a mucosa, a parede do estômago fica aberta, fica livre, para que o suco gástrico toque nela. E como o suco gástrico é altamente ácido, ele queima a parede do estômago. Daniel, o que é úlcera, Daniel? Úlcera é uma palavra para ferida. Então, quando você tem uma úlcera estomacal, você tem uma ferida no seu estômago. Se você não cuida da sua gastrite, se mantém a sua gastrite durante muito tempo, ela vai lesionando a parede do estômago até que aquilo começa a sangrar. E ela pode furar o seu estômago. E aí você entra no estado de poder morrer, da hemorragia estomacal e tudo mais. Então, eu vou ensinar para vocês hoje algumas dicas. No final, vou dar um suco maravilhoso para gastrite que vai te ajudar a resolver sua gastrite de uma vez por todas. Essas plantas, elas têm um potencial anti-inflamatório e têm um potencial cicatrizante. Isso é muito importante, porque a parede do seu estômago ela precisa desinflamar, que a gastrite é a inflamação do estômago, e a gente precisa regenerar a parede desse estômago, e isso vai acontecer através de um processo de cicatrização. Todas essas plantas que eu vou indicar para vocês são anti-inflamatórias e são cicatrizantes, além dos efeitos que elas têm no estado específico do estômago. Primeira planta que eu vou sugerir aqui é a pariparoba. É uma planta comum, tem uma folha grande, redonda, assim, pode chegar a 40 centímetros a folha dela. Ela dá várias folhas dessas. Para o estômago, ela é sensacional. Inclusive, se você tiver o câncer do estômago causado pelo H. pylori, porque você tomava omeprazol e esqueceu de ver o H. pylori, então eu sugiro para você também a pariparoba. Além de ser anti-inflamatória e cicatrizante, ela evita a formação da úlcera gástrica. Já foi testada, já foi comprovada a ação dela. O resultado dela no controle da acidez estomacal, ou seja, no controle dos sintomas da gastrite, é igual ao do lansoprazol, mas ela não tem os efeitos colaterais. E olha, tem exames dela que demonstram uma ação muito efetiva dela contra a bactéria H. pylori. Então, fica a dica para você. Utilizar a pariparoba é essencial para tratar qualquer problema que você tenha no seu estômago. Não existem grandes contraindicações da pariparoba. Se você estiver usando na quantidade adequada, né, que é 1 colher de planta picada para cada xícara de água, você está livre de qualquer efeito colateral. Lembrando sempre que gestantes precisam sempre de acompanhamento médico para fazer o uso de qualquer planta medicinal, porque a gente não conhece aqui o andamento da gestação de ninguém. Para saber que vai dar tudo certo, que está tudo bem, você tem que ter acompanhamento médico. Segunda planta, é uma planta sensacional também, muito comum no Brasil todo, muito fácil de encontrar, é a aroeira vermelha. Você pode usar as folhas ou a casca do tronco dela. É muito comum encontrar ela em calçada, praça, quintal, jardim. E as folhas dela têm uma ação muito significativa no controle da acidez estomacal, com um resultado igual ao do omeprazol. A aroeira vermelha é anti-inflamatória, cicatrizante, antioxidante, bactericida, combate vírus, combate fungo. Se você tem uma úlcera que está sangrando, a aroeira vermelha pode conter o sangramento e cicatrizar a parede do estômago e combater as hemorragias estomacais. Os exames demonstram que ela também, assim como a pariparoba, ela reduz a incidência de H. pylori na forma de chá mesmo, uma colher de planta picada para cada xícara de água. E ainda regula a acidez estomacal. Quem que não pode tomar aroeira vermelha? As pessoas que são alérgicas à aroeira vermelha. Como é que eu sei que eu sou alérgico, Daniel? Existem alguns testes. Você vai tomar o chá? Então você faz um chá de aroeira vermelha, do jeito que você vai tomar, molha o seu dedinho assim no chá e passa aqui na boca, ó. Molha o beiço. E aí você espera alguns minutos. Você vê se começar a pinicar, formigar, se começar a arder, se começar a coçar, se começar a inchar. Se você é alérgico, esquece, não vai tomar aroeira vermelha. Mas se nada acontecer, fique tranquilo, você é uma pessoa livre para usar aroeira vermelha. Terceira planta que eu sugiro hoje para vocês aqui no tratamento dos problemas gástricos é a transagem. É uma planta rasteira, com umas folhas, parece uma orelha de coelho, assim, que nasce para os lados. Algumas têm um pendão comprido e uma folha que sai mais lisa. A transagem, ela tem uma ação muito interessante em evitar as úlceras gástricas, controlar a acidez estomacal. Ela ainda é cicatrizante, anti-inflamatória, bactericida, olha quanta coisa boa tudo. E ela tem um efeito testado comparativamente em laboratório, o mesmo efeito que o omeprazol. A gente não precisa de omeprazol. A gente já deu aqui 3 plantas que têm o mesmo efeito que o omeprazol. Entre nos chás e você vai ver o resultado que isso traz na sua vida. Todas as pessoas podem usar transagem. Quarta planta que eu vou sugerir para vocês aqui, essa aqui é muito difícil de encontrar, gostaria que vocês prestassem atenção,
é que vocês não errem, é a batata doce. Qualquer batata doce que você compra no supermercado, aquela batata doce rosada ou a branca, ela serve, até mesmo a roxa, amarela, ela serve do mesmo jeito. Ela tem compostos fenólicos que são maravilhosos para tratar a parede do estômago. Você vai fazer um suco de batata doce crua. Não é para comer batata doce cozida. O importante da batata doce é que ela tem uma ação anti-inflamatória e cicatrizante. Os amidos dela ainda regulam a acidez estomacal. E ainda por cima, ela tem uma capacidade de regenerar a mucosa gástrica. Lembra daquela parede do estômago que a gente falou, né? Aquela mucosa que cobre a parede do estômago, que é destruída durante a gastrite ou com o H. pylori? A batata doce regenera essa parede de mucosa. O seu omeprazol nunca vai fazer isso. Mas a batata doce fará. E você tem o benefício de usar essa batata doce dessa forma e ter resultados incríveis. Quinta planta fantástica para tratar os problemas gástricos, que é a nossa querida espinheira santa. Agora, tem algumas coisas que a gente precisa entender sobre a espinheira santa. É que vendem por aí a espinheira santa falsa. Então, você tem a espinheira santa de um lado e você tem a sorocéa do outro. Já tem resultados mostrando que a sorocéa é tóxica e a espinheira santa não. Então, tem gente que toma espinheira santa e fala, mas não funcionou. Não funcionou porque você usou a espinheira santa errada. Se você comprar a espinheira santa certa, ela funciona. Tem pesquisas científicas que demonstram que ela tem o mesmo efeito para tratar o estômago, problemas gástricos, como gastrite, úlcera e tudo mais, o mesmo efeito que a ranitidina e que a simletidina. São dois medicamentos muito utilizados para tratar os problemas estomacais. Ela tem uma capacidade de controlar a produção ácida do estômago. Muito útil nos casos de hipercloridria. Então, espinheira santa também funciona. Lembrando, gestantes, não usem espinheira santa. Então, você tem aqui... Tem que tomar cuidado com todas as plantas. Com todas as plantas. Mas, no caso aqui, a espinheira santa é uma que não dá para brincar. Você tem 5 sugestões de plantas para utilizar. Você pode utilizar uma planta só? Pode. Minha sugestão é sempre usar 3 plantas ao mesmo tempo. Porque eu acredito no sinergismo dos princípios ativos entre as plantas. Cada uma tem um conjunto de princípio ativo diferente. Quando você usa um, você está atacando uma frente. Quando você usa 2, você está atacando 2 frentes diferentes. Quando você usa 3, você está atacando de todos os lados do problema. Por quanto tempo eu devo fazer este tratamento? Gente, é impressionante, mas a gente está falando de resolver um problema. O omeprazol é um tratamento paliativo, ele fica te enganando a vida inteira, 10, 20 anos, e nunca resolve. Agora, quando você usa plantas medicinais, a tendência é sarar, cicatrizar a parede do seu estômago. Claro, lembre-se, alimentação inflamatória, você vai ter que evitar, né? O leite, o glúten, a gordura hidrogenada, refrigerante, açúcar, carne vermelha, álcool, cigarro, tudo isso vai ter que evitar. Aumentar o consumo de água. Aumentar o consumo de água, controlar o seu estresse. Água não tem erro. É muito simples. Primeiro, tem alguns aplicativos que você pode colocar no seu celular que ele te lembra de tomar água. Você não quer usar o aplicativo? Carrega uma garrafinha de água com você. Se você tiver com uma garrafinha do lado, é mágico, você toma água. É isso aí. Segundo, um copo de água, desses copos de 250 ml, 200 ml, um copo de requeijão por hora, do momento que você acordou até a hora que você vai dormir. Se você tomar um copo desse por hora, você vai estar bem. Tomou a quantidade de água ideal, vai dar 2,5 litros por dia, de hora em hora um copo d'água de 200 ml, pronto, final, Acabou, vai funcionar. Então, assim, quanto de água eu tenho que beber? Água. Você tem que manter o seu corpo hidratado. Se você tomar as medidas necessárias, controlar seu estresse, dormir bem, tomar água, controlar sua alimentação, parar de fumar, parar de beber, a tendência é que, e parar de usar medicamento químico que destrói o estômago. A pessoa pede ajuda, você vai lá, fala pra ela, e ela manda mensagem pra você 15 dias depois falando, olha, tô tomando chá, mas não resolve. Aí você fala, você tá tomando chá direitinho? Toma, eu tomo ele junto com o omeprazol todo dia. Agora, respondendo a pergunta, quanto tempo isso vai levar? Depende muito do tipo de problema que você tem e da intensidade do seu problema. Se você tem só um refluxo, ou se tem uma gastrite leve, provavelmente em 1 mês você vai ter resolvido o problema fazendo o tratamento. Se você tem uma gastrite mais avançada, uma úlcera gástrica, pode levar até 3 meses, quem sabe um pouco mais. Mas o importante é que há a perspectiva de você resolver definitivamente o seu problema. Muitos alunos do Doutor da Própria Saúde hoje não usam mais omeprazol, não usam mais ranitidina, não usam mais nada e nem plantas medicinais para tratar o estômago. Por quê? Conseguiram resolver de verdade o problema estomacal. Então, varia conforme a gravidade do problema e varia conforme a forma como você vai conduzir o tratamento. Se você fizer certo, direito, como deve ser feito, a perspectiva realmente de você eliminar esse problema da sua vida. Agora, se você fizer de qualquer jeito, joga para lá, joga para cá, hoje eu tomo, amanhã não tomo, só vai piorar. Certo? Só com esse suco você pode resolver o seu problema. Pode usar outras plantas? Pode usar outras plantas. Mas olha, só com esse suco. Se você não resolver, você vai ter uma melhora de 80% só com esse suco. Então, vale muito a pena. Nós não estamos aqui prometendo para você a cura. Nós estamos aqui dizendo que
muitas pessoas fazendo da maneira correta tiveram um resultado extraordinário e definitivo com os seus problemas gástricos. Então, assim, ser autor da própria saúde é assumir a sua responsabilidade. Faça direito, use da maneira correta, trate o seu problema com responsabilidade e aí você consegue o resultado, ok? Vamos lá. O suco é o seguinte, você vai pegar o seu liquidificador e nele você vai colocar meia xícara de batata doce crua picada. Vai lavar muito bem essa batata doce, vai picar ela em cubinhos, vai encher meia xícara e vai colocar no liquidificador. Aí você vai pegar uma folha de couve. Sim, couve. Pega a folha de couve, corta lá bonitinho, põe no liquidificador também uma folha de couve picada. Você vai pegar o gengibre, você vai ralar o gengibre e vai pegar uma colher de sobremesa de gengibre picado. Vai pôr no seu suco. E vai pegar meia maçã. Maçã, pode ser qualquer maçã. Você pega a maçã, corta ela no meio, pega meia maçã, pica ela e coloca lá no suco também. Um copo d'água, bate, coa e toma. Uma vez, 2 vezes ao dia, de acordo com a gravidade do seu problema. Você pode começar com 2, depois reduzir para 1, ou se o seu problema é leve, pode começar com 1 mesmo. Essas 4 plantas juntas são sensacionais. Se você não quer usar o gengibre, porque a sua pressão, a minha pressão e não sei o quê, deixa eu advertir você, deixa eu esclarecer para você que o gengibre não sobe a pressão arterial se você tomar nessa proporção que eu estou falando para você. O gengibre sobe a pressão em baixas doses. Um chazinho leve de gengibre faz subir a pressão. Mas um chá, uma quantidade maior de gengibre, como eu estou colocando aqui para você uma colher de sobremesa de gengibre ralado, isso não vai subir sua pressão. Agora, se você não se sentir seguro, ou se você é sensível ao gengibre, realmente teve uma subida de pressão, tira o gengibre da receita, usa só batata doce, couve e maçã. Mas o gengibre é muito importante pela ação antioxidante, anti-inflamatória, bactericida dele, ele é sensacional, tá? Se você pegar esse suco 2 vezes ao dia, e você tomar por 1 semana, você não vai saber mais o que é gastrite, queimação, refluxo. Isso vai acabar na sua vida. Se você fizer por 1 mês, provavelmente você vai diminuir, espaçar e vai perceber que não precisa mais nem do suco, tá? Então, só esse suco pode resolver o seu problema já por ele mesmo. Faça direitinho, faça todos os dias, 2 vezes ao dia ou 1 vez ao dia, de acordo com a gravidade do seu problema. E se você achar que ainda, né, tô fazendo suco, mas não tô tendo tanto resultado assim, entra com as plantas medicinais. Escolhe 2 ou 3 dessas plantas que eu indiquei para vocês e comece os chás tomando aí 2 ou 3 xícaras de chá por dia e vai tomar todos os dias 2 ou 3 xícaras de chá ao dia. O resultado é muito bom e você com certeza vai ser uma pessoa livre, vai entrar para o clube dos ex-gastríticos. Compartilha essa live, compartilha com mais 2, 3, 4, 5 pessoas. Manda a informação para longe, tá? Assim vocês nos ajudam a transformar o mundo. Eu quero sair na rua e encontrar pessoas felizes, saudáveis. Eu não quero sair na rua e encontrar as pessoas tristes e infelizes. E para isso acontecer, eu preciso da sua ajuda, tá bom?